marcado para as 10 horas da manhã. Sim. O que eu não tinha previsto é que ontem a presidenta Gleisi pediu para eu participar do Conselho Político hoje de manhã, que começou às 9h30, mas a gente sabe como é que nossa turma é, sempre atrasa para pouco, atrasa lá. Acabou começando às 10h30, e aí foi embora. E depois que eu dei a minha contribuição, eu pedi para sair, mas levei um puxão de orelha do presidente Lula, que pediu para eu ficar, que não era para eu sair. Então eu tive que Certo. ficar nessa reunião até quase 1h da tarde. Enfim, Mas tem certeza que é uma reunião de extrema relevância, né? Os nomes citados aí, não, eles levam. o momento político exige de nós foco, né? A gente tem Sim, que ter foco, e isso daí era uma reunião extremamente importante, porque era para exatamente a gente avaliar cenários, né? sim, Nós tivemos esse final de semana mais uma notícia daquelas escabrosas, né, de que a Polícia Federal, e hoje, acrescentando pelas palavras do doutor Abel, desembargador do sim, Rio de Janeiro, responsável pelo processo do Flávio Bolsonaro, de que a Polícia Federal, em comum acordo com a Justiça e o Ministério Público, resolveram empurrar a operação para pós-eleições. para depois das eleições, para não atrapalhar, né, quem estava ali se candidatando para a reeleição, que era, diga-se de passagem, Flávio Bolsonaro, né, Sim, e companhia. Não foi a mesma consideração que Moro teve com a campanha do PT, né, fazendo questão de, mais do que rapidamente, vazar, abrir, publicar a delação, vamos dizer assim, a suposta delação de sim, Palocci, que não tinha nem sido aceita pelo Ministério Público, de tão frágil que era. Uma delação feita com a Polícia Federal, quer dizer, um acordo feito com a Polícia Federal. São essas coisas que, aliás, ninguém entende no Brasil. Tá? é O verdade. Ministério Público insiste em ter poderes de investigação atropelando a polícia, né? E a polícia insiste em ter poderes de fazer acordos de delação atropelando o Ministério Público. É muito Sim, curioso isso, sim, porque quem deveria sim, estar fazendo acordo de delação é quem é o dominus litis, né? sim, Ou seja, claro. é o próprio Ministério Público e, claro, homologado pelo juiz, né? A Mesmo porque polícia não tem, a polícia não tem nenhuma legítima pretensão dentro do processo penal, né? Ela é mera, exatamente. não é nada mais do que uma informante do Ministério Público, a polícia, tá? E ela deve exercer esse papel de informante do Ministério Público com exclusividade, sem Sim, nenhum tipo de competição com o próprio Ministério Público. E eu digo sim, a vocês por quê como, vamos dizer, professor de processo penal na UNB há alguns semestres, ter refletido muito a respeito disso. A verdade é que nosso sistema processual penal ele tem algumas particularidades típicas da nossa cultura judiciária, da nossa cultura policial, da nossa cultura do Ministério Público. Que é o quê? Nós temos, vamos dizer, um sistema de filtros sucessivos dentro da Constituição. A Constituição nossa de 88 desconfia muito da concentração de poderes. Então, criou certo. filtros sucessivos. Ou seja, a polícia investiga, se praticar algum abuso, o Ministério Público entra e desfaz esse abuso dentro do chamado controle externo da atividade policial, que cabe ao Ministério Público. Se o Ministério Público depois, ao receber o inquérito e formular a tese acusatória, também cometer algum abuso, ele pode ser freado pelo juiz, né? Sim, E se o sim, juiz se comportar de forma abusiva, sempre há a possibilidade de se recorrer a uma segunda instância, né? Então, perfeitamente. nós temos esses filtros sucessivos. Se o Ministério Público faz aquilo que caberia à polícia fazer, já assumiu um filtro. Porque o Ministério Sim, Público se ameganha, ele vira um policial e não vai ter ninguém que controle essa atividade policial do Ministério Público, né? Porque exatamente. ele próprio Exatamente. se confunde com a polícia. Da mesma forma,
Se o juiz resolver ser Ministério Público e ficar aconselhando o Ministério Público em como proceder dentro da persecução penal, como já aconteceu, né, também esse controle desaparece. O Então, ex-ministro... nesse sistema de filtros sucessivos, forças-tarefas que envolvam um conluio da polícia com o Ministério Público e com o Judiciário são inconstitucionais. Não podem existir. Vão contra esse sistema. Tá? Exatamente. Né? Eu ia citar, o ministro está falando acerca da interferência, né, do Ministério Público, a polícia e o juiz está ali na mesma ótica, ali, um interferindo no trabalho do outro. Nós temos recentemente o juiz Sérgio Moro, né? Ex-ministro da Justiça também, Sérgio Moro, de maneira cabal. Quando eu era ministro da Justiça, eu tentei, vamos dizer, botar um pouco de disciplina nisso, pelo menos naquilo que dizia respeito à polícia. Eu dei um recado muito claro na época. Disse, olha, vocês façam o que vocês tiverem que fazer, mas façam de forma profissional. Eu não quero nenhum tipo de showzinho. Se alguém de vocês ficar vazando informações que afetam o inquérito para a imprensa, e principalmente informações que têm caráter sigiloso, né, eu vou tirar as consequências e eu removo o policial que tiver feito isso. Eu posso fazer isso. Eu como ministro da Justiça, posso fazer. Porque, ainda que eu não tenha o controle sobre o inquérito, eu tenho o controle disciplinar sobre a polícia, que é decorrente do poder hierárquico. Né? Então, não tinha nada demais. Claro, a bolsonarada lá na época toda ficou doida, disse que eu estava querendo interferir na Polícia Federal. Nunca interferi. Quando o Daiero me perguntou, logo que eu assumi o ministério, como é que eu queria essa relação com a polícia nas operações, eu deixei muito claro para ele. Disse, olha, Daiero, esse sisteminha aqui não está lá muito bom. Opa, desculpa. Sem problema. Deixa eu botar um pouquinho para baixo. É porque me compraram esse trem daí e eu acostumei bem ele. Então, voltando. Eu falei para o Daielo, vamos fazer assim. Eu não quero saber o que vocês fazem nas operações, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês prestam conta ao Judiciário e ao Ministério Público. A única coisa que eu quero é que, depois de realizadas as operações, prendido quem era para prender preventivamente, e depois de feitas as buscas e as apreensões, eu quero ser o primeiro a ser informado a respeito do que foi feito, para eu poder informar a Presidência da República e nós tirarmos as nossas consequências no plano da comunicação social. Tá? Mas eu não faço nenhuma questão de saber de antemão, nem devo saber, porque eu não tenho controle sobre isso. Agora, o que eu tenho é controle sobre a disciplina dos policiais das operações. Se eles se comportarem mal, o Ministério da Justiça tem responsabilidade. Tá? Perfeitamente. Então, deixando isso muito claro, quer dizer, existe um plano administrativo e um plano parajurisdicional. O plano parajurisdicional é da Justiça. Tá? No Ministério da Justiça não tem ingerência. No plano puramente administrativo, que diz respeito a garantir a qualidade do trabalho policial, claro que o Ministério da Justiça tem ingerência. Né? Agora, a maioria das pessoas, ou de má fé ou de burrice, não entende essa distinção e fica dizendo que o ministro queria interferir nos inquéritos. Eu nunca quis interferir em inquérito. Nunca quis, porque eu sou do Ministério Público, quer dizer, eu sei exatamente como é que o sistema funciona e como é que ele deve funcionar. Né? Então, jamais, da mesma forma como jamais permitiria que houvesse alguma interferência do Ministério no mérito da cooperação internacional entre o Ministério Público e os Ministérios Públicos estrangeiros, ou a polícia e a polícia estrangeira, seja na cooperação judiciária, seja na cooperação entre policiais. Agora, isso sim, eu tinha que saber o modus faciendi dessa cooperação. Não podia admitir que uma cooperação dessa fosse feita de forma clandestina.
né? Ela tinha que seguir o rito dos acordos de cooperação. E, fora isso, não tinha jeito. Então, por exemplo, quando o Janot me pediu que eu permitisse uma investigação conjunta entre o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público suíço, eu disse, não vou permitir. Um motivo muito simples. Não é assim que o sistema funciona. O sistema funciona assim. Você investiga dentro da sua jurisdição territorial, o Ministério Público suíço investiga dentro da jurisdição territorial deles e vocês trocam figurinhas através da cooperação internacional intermediada pelo Ministério da Justiça. É assim que funciona o nosso sistema. Não existe essa coisa de fazer, sem intermediação nenhuma, fazer uma investigação conjunta, né? Esse tipo de coisa só serve para quê? Para descontrolar completamente os limites da atuação repressiva, né? E também descontrolar também o poder soberano do Estado brasileiro sobre a atuação de seus agentes, né? Então, isso a gente não pode confundir. Agora, claro que o Janot, na época, ficou furioso comigo. Eu tentei fazer da melhor forma possível, mas ele chegou para mim e disse, eu espero que com sua saída do Ministério nós não tenhamos tido menos relevância na cooperação internacional do que nós temos hoje. Eu disse assim, isso eu não garanto, porque eu acho que vocês têm hoje coisa demais. E se dependesse de mim, teria de menos. Então, e isso até porque eu fui chefe da cooperação internacional do Ministério Público Federal. Eu conheço aquilo. Eu sei como é que nossa rapaziada atua e tenho tentado sempre botar freio neles. Porque a turma é hipermotivada, né? Para usar uma metáfora, né? Porque, na verdade, é muito pior do que isso. Eles são, na verdade, ativistas e não conhecem os limites da soberania nacional e da competência do executivo sobre as relações internacionais do Brasil, né? Então, temos sérios problemas funcionais. Agora, se a gente for tentar explicar toda essa lambança lá para trás, de onde vem tudo isso, eu sempre digo, isso foi o modelo de transição da ditadura para o regime civil, para o governo civil que nós tivemos. Tá? É um modelo horroroso. Nenhum país na América Latina teve uma transição para o governo civil ou para a democracia tão longa quanto o Brasil, né? Só lembrando que o primeiro, vamos dizer, o primeiro coice que a ditadura levou foi em 1974, com as 10 anos após as eleições de 74, em que o MDB conseguiu aumentar muito a sua bancada. Só não fez maioria porque a ditadura, de forma interesseira, tinha criado as tais das sublegendas e, com isso, tinha feito a Arena serem dois partidos. Arena 1 e Arena 2. Né? E a Arena 1 e a Arena 2 conseguiram, nesse sistema de sublegenda, conseguiram fazer uma maioria. Foi aquilo que a gente, na época, chamava vamos dizer, tinha até um nome, desculpa, agora não tá vendo na minha cabeça, mas era uma trapaça, na verdade, contra o sistema eleitoral. Não fosse isso, o MDB teria feito em 74 maioria. Mas não fez quase. De qualquer forma, incomodou muito. Incomodou a tal ponto que o governo militar resolveu antecipar às pressas a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara para ver se reduzia o peso do MDB, sabendo que o estado da Guanabara era majoritária MDBista, né, com Chagas Freitas, governador do estado da Guanabara. Na fusão, eles tiraram os governadores eleitos, né, o Amaral Peixoto, do estado do Rio de Janeiro, e o Chagas Freitas, da Guanabara, e colocaram o almirante Faria Lima, né, para ser o governador biônico do estado fundido, né, do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, que tinha sempre uma tradição por ser um centro urbano
uma tradução muito crítica, né, se fundiu com o Estado agrário, que era o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro era um Estado agrário assim, atrasadíssimo, cheio de latifúndio, né? Então, o Rio de Janeiro se fundindo com o Estado da Guanabara levou o todo para o conservadorismo, né? Mas, depois, em 1982, com as eleições de 82, né? Aliás, de 80, né? Da eleição de 80, novamente o regime militar levou outro coice, porque quem voltou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, todo ele unificado, foi o MDB com Chagas Freitas de novo. Porque realmente a população da Guanabara era muito maior do que a população do Estado do Rio, sim, e com isso teve um peso enorme, juntamente com Niterói, em eleger Chagas Freitas. E depois aí logo passou a se eleger Leonel Brizola mais tarde. A gente viu, então, que a partir disso, realmente, vamos dizer assim, a coisa degringolou para o lado deles. Foi em 78, desculpa. Em 82, tem Leonel Brizola, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Essa transição longa era um modo que os militares tiveram de devolver o poder aos civis sem que eles fossem, de alguma forma, responsabilizados pelos excessos cometidos durante os anos de ditadura, né? Era isso que era a grande preocupação deles. Chamavam isso de abertura lenta e gradual. Não é isso? É um absurdo, né? Uma afronta, né? E aí chegou a um ponto de cansaço do poder civil, que aceitou o acordo oferecido pelos militares, que era da anistia recíproca, né? Sim. Anistia de um lado e de outro, né? Certo. Vamos dizer, eles venceram pelo cansaço, né? Sim. Porque se não fosse por isso, provavelmente teríamos mais uns 2 ou 3 anos de ditadura, né? E acabaria indo para uma ruptura. E ninguém estava querendo, a esse momento, aumentar ainda mais o sofrimento de quem estava sendo perseguido. Então fizeram essa anistia, que, diga de passagem, essa anistia ela era extremamente conservadora, né? A anistia de 78 era extremamente conservadora, porque ela não anistiava aqueles que tiveram envolvidos em atos com violência. Isso é, os assaltantes de banco e aqueles que promoveram algum tipo de ação em que houve, vamos dizer, algum resultado letal, né? Então, esses estavam fora da anistia. Certo. Eles só foram anistiados depois no ato convocatório da Constituinte, né? Em 1987. Né? Só aí, então, 86, com a convocação da Constituinte, é que se tratou de anistiar essa turma também. Então, os militares foram extremamente conservadores. Eles, vamos dizer, o que nós tivemos para a transição para o poder civil foi um grande acordo de elites, né? Em que parte do MDB, inclusive, esteve envolvido com Tancredo Neves, né? Os militares, eles queriam, na verdade, para a sucessão de Figueiredo, era Aureliano Chaves, que era o vice do Figueiredo, né? Era o sonho de consumo deles. Só que o Maluf acabou com a festa. Maluf se candidatou e pagou metade dos convencionais da Arena, né? E do PDS, né? Que já chamava PDS, e conseguiu maioria e foi ser, então, para o colégio eleitoral que estava previsto, foi ele ser o candidato. Isso porque antes ajudaram a direita do PDS e a direita do MDB ajudaram a sepultar a emenda Dante de Oliveira, que acabou com a ideia de direta já. Então, fizeram as eleições indiretas, a convenção do PDS deu Maluf e a convenção do PMDB, deu Tancredo Neves como presidente. A convenção do PDS gerou uma ruptura, né?
a turma que tinha apoiado Aureliano Chaves, que era a turma propriamente da ditadura, que era Marco Maciel, Sarney, né? Esses saíram do PDS e criaram a Frente Liberal, né? Certo. Que não tinha condições de ser partido ainda, mas era um movimento, eles ficaram sem partidos e ficaram, de alguma forma, assim, vinculados ao MDB. O MDB fez um acordo com essa turma e conseguiu, com isso, maioria no colégio eleitoral, trazendo Sarney para o MDB. O Sarney, então, que foi presidente do partido da ditadura, entra no partido da oposição, o MDB, e nós sabemos depois, Tancredo morre e Sarney assume a presidência. Tudo um grande conchavo, um conchavo contra as diretas já, um conchavo contra a responsabilização dos militares, a um conchavo para colocar um cara conservador da ditadura como primeiro presidente civil do Brasil, né? Sim, então, exato. essa foi a nossa transição. A nossa turma estava extremamente amedrontada naquela época. Tudo que não se queria era uma volta dos militares, né? Então, comportaram-se pianinho, até a Constituinte de 88, em que se imaginava que se pudesse realmente trazer para o Brasil um projeto democrático. Só que não faz milagres assim. Você tem que olhar as suas circunstâncias, as circunstâncias políticas, a conjuntura. A conjuntura não era favorável a uma verdadeira democracia. Era favorável a um pacto das elites. Sim, perfeitamente. Essa Constituinte de 87 e 88, ainda que teve um ingrediente de sociedade civil, teve, mas ela, vamos dizer, essencialmente foi um pacto das elites. E o que as elites fizeram de concessão? Entre outras, as garantias fundamentais dos direitos sociais, né? Os direitos indígenas, direitos quilombolas, né? A parte de proteção ambiental, né? Basicamente foi isso. O resto ficou com os conservadores. Então, por exemplo, reforma agrária da Constituição de 88 é pior do que aquela do Estatuto da Terra do Castelo Branco. Porque no Estatuto da Terra do Castelo Branco previa a possibilidade de reforma agrária mesmo em terra produtiva. Agora não, agora é só em terra improdutiva. Isso foi uma imposição da UDR com Caiado, né? De só permitir, e foram vencedores. Formou-se para garantir, vamos dizer, esses interesses da elite dominante, formou-se na Constituinte um tal do Centrão. Esse Centrão, né, ele realmente puxou o freio de mão em tudo, né? E agora, o que houve de consenso entre as forças mais progressistas e o Centrão foi que, para que o poder civil não voltasse a ser surpreendido por movimentos militares, né, era importante, além de ter um executivo forte, que se tivesse também um judiciário muito forte, um legislativo muito forte, né? Ou seja, que não houvesse um único centro de poder na República, como nós tivemos durante a ditadura militar, que foi o executivo, né? Perfeito. Então, nós temos a criação do Ministério Público como um alter ego do judiciário, né? Porque o judiciário... E só uma... Eu acho isso muito pertinente. Dentro da sua... do entendimento mesmo, você considera o Ministério Público um quarto poder? Você viria ele hoje como um quarto? Não. O Ministério Público é um híbrido. O Ministério Público é um híbrido. Tá? Na verdade, o Ministério Público exerce funções que são tradicionalmente do Poder Executivo, né? Porque a persecução penal, ela é um braço da política criminal que pertence ao Executivo. Né? Não tem como você fazer persecução penal fora de vamos dizer, de uma matriz política, né? Uma matriz política que diz para você o que é digno de ser perseguido e o que não é digno de ser perseguido. Porque, vamos dizer,
o Estado não consegue perseguir todos os crimes. Isso é uma a realidade. Não existe Sim. nem no Brasil, nem na Alemanha, nem em lugar nenhum. Vamos dizer, a cifra escura de crimes não perseguidos é muito alta em todos os países. Mas o Sim. Estado, para fazer isso, ele tem que fazer uma seleção. Bom, já que eu não posso perseguir tudo, né? Eu não tenho estrutura para isso, né? E também, se fosse perseguir tudo, seríamos um Estado, talvez, excessivamente policialesco, né? Temos que ver aquilo que, mesmo que o legislador tenha feito já a sua prévia seleção dos fatos que são dignos de serem tratados como crimes e aqueles que não são dignos. Vem um segundo filtro, que é a política criminal. Bom, dentro daquilo que o legislador diz que é crime, tem alguns que eu não vou perseguir por falta de estrutura, mas porque eu tenho que perseguir aquilo que é mais importante. Né? Então, isso é política criminal. Isso é política criminal. Né? Exatamente. E aí, isso não pode ser feito por um órgão independente. Isso tem que ser feito por quem tem a legitimidade de promover políticas. Quem tem voto. E isso é o executivo que tem voto. Né? Exatamente. Então, ele vai dizer, olha, eu acho que eu não vou dar bola para perseguir usuários de drogas. Tem coisa mais importante de fazer do que ficar pegando maconheiro pela esquina. Sim. Né? E eu vou dar mais importância, por exemplo, no desvio dos recursos públicos. Vou dar mais importância nos crimes que afetam, vamos dizer, o bem-estar de grupos vulneráveis. Né? Vou proteger indígenas, vou proteger negros, vou proteger homoafetivos, vou proteger as mulheres contra a violência doméstica. Né? A Lei Maria da Penha, né? Enfim, ele vai dizer, dentro da carta do menu dele, que ele tem de disponível, aquilo que ele vai dar ênfase. Né? Nos Estados Unidos, quem faz isso é o judiciário, de certa forma. Mas o judiciário e o Ministério Público. Mas por quê? Porque o judiciário é eleito. Pelo menos em 34 estados dos 50 estados americanos, o judiciário é eleito. Né? Sim. Então, ali, ele tem uma legitimidade de dizer, bom, eu vou centrar nisso, naquilo outro. No Brasil, ele não é eleito. Ele o judiciário é um órgão da administração, é um órgão burocrático, provido aos seus cargos através de concurso público. Exatamente. Então, o que a gente espera do judiciário e do Ministério Público é que façam o seu trabalho com esmero técnico. É isso que legitima o Ministério Público e o Judiciário. É a seriedade técnica do seu trabalho, não a sua conformidade com os clamores da rua, porque ele não tem legitimidade para isso. Quem tem que cuidar disso é o Executivo e o Legislativo. Né? Exatamente. Então, o Brasil ele fez esse erro. Ele tirou o Ministério Público da esfera do Executivo, colocou como um braço do judiciário funções indispensáveis, funções essenciais à justiça, coisa assim, né? Que tá na Constituição, que ninguém sabe ao certo o que é isso, porque a advocacia pública também está lá, a advocacia está lá, a advocacia pública depois conseguiu entrar lá também, né? Então, aquilo são os híbridos, que ninguém soube onde localizar dentro da Constituição. Tá? Agora, eu digo, o Ministério Público, ontologicamente, é uma função executiva. Essencialmente. É só no Brasil que tem essas liberdades, essas prerrogativas e independência aí, que me parece não foi a melhor arquitetura para esse sistema. Eu vejo dessa forma também. Eu vejo o Ministério Público, né, ele atuando de maneira, às vezes, muito além da sua limitação funcional. Né? Ele transcende muito. Sim, isso tem muito a ver com uma confusão que se faz. Porque a independência do Ministério Público não é a independência do juiz. Sim. Por razões típicas da natureza de cada uma função. Veja bem, o juiz, quando ele é independente de uma forma muito balizada. A independência do juiz se faz entre a tese do autor e a tese do réu. Né? Perfeito. Existe uma coisa chamada lide,
E é nessa lide, nesse intervalo, que o juiz se movimenta. Ele é independente para, nesse espectro de teses do autor e de teses do réu, de escolher o melhor caminho. Dentro da sua convicção, dentro da apreciação da prova motivada. O livre convencimento motivado, né? A gente cairia no livre convencimento motivado, né? Imparcialidade, todos esses princípios que regem a magistratura. Ele tem que se movimentar dentro desse intervalo. Ele não pode ir nem para fora e nem dar menos, nem mais nem menos, nem citra-petita, nem extra-petita. Ele tem que estar nesse limitezinho. O Ministério Público, ele não tem a lide pré-demarcada. Tá? O Ministério Público ele é um dos formadores da lide. Né? Então, com isso, ele pode, pode, né? A independência dele pode extravasar a lide, já que é ele que demarca, é um dos demarcadores da lide. Né? E, por isso, a Constituição não colocou a independência funcional do Ministério Público como uma prerrogativa. A Constituição colocou a independência funcional como princípio institucional. Está escrito lá no artigo 127 da Constituição. Né? O Ministério Público se rege pelos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional. São 3 princípios institucionais, não é um só, não. Porque os membros do Ministério Público costumam esquecer os 2 primeiros e só batem a tecla no terceiro. Né? Sim. Agora, qual é a diferença entre prerrogativa e princípio institucional? A diferença é que a prerrogativa é algo que se agrega a mim como agente público no exercício da minha função. Tá? Exato. O princípio institucional, não. É a gramática de funcionamento interno da instituição. Tá? É coisa diferente. Ou seja, é uma qualidade da instituição e não uma qualidade do agente. Tá? Essa é a fundamental diferença entre independência funcional como prerrogativa do juiz e como princípio institucional do Ministério Público. Então, note vocês que essa independência funcional ela tem que se articular com os 2 outros princípios, o da unidade e da indivisibilidade. E o que são esses 2 outros princípios? O princípio da unidade é aquele que diz basicamente o seguinte: não existe uma subdivisão de tarefas dentro do Ministério Público. Tá? A indivisibilidade. Significa o quê? Eu, no Ministério Público, aqui embaixo, na primeira instância, sou o mesmo Ministério Público da segunda instância, sou o mesmo Ministério Público do Supremo Tribunal Federal. Sou um só. Né? Então, não pode cada um de nós aqui dentro do Ministério Público funcionar como uma metralhadora giratória cuspindo bala para tudo que é canto. Por isso se fala, então, de unidade, indivisibilidade e unidade. Unidade significa o quê? Coordenação, concertação das funções do Ministério Público. O Ministério Público tem que agir coordenadamente. Significa, tem que ter órgãos internos que dizem como é que o Ministério Público vai atuar, fazer sua política institucional. E os seus agentes, eles têm que atuar de acordo. Claro que eu não posso ser aviltado, na minha opinião, se eu sou, vamos dizer assim, vencido no colegiado sobre uma outra opinião de atuação do Ministério Público. Então, nesse caso, o que eu faço? Como eu tenho minha visão própria, e isso não atende à minha visão própria, chegando um processo em que eu deveria agir de acordo com as diretrizes de atuação com as quais eu não concordo, eu me dou por impedido, digo assim, olha, nesse daí eu não concordo, redistribua e me traz outro. Por quê? Eu tenho que garantir uma atuação uniforme do Ministério Público. Não pode simplesmente os procuradores em Curitiba dizerem que são a favor da política de cotas da Universidade Federal do Paraná e depois chegar um procurador lá no interior, lá sei lá, em Maringá, né? E dizer que ele é contra a política de cotas e entra, então,
Aliás, foi em Guarapuava que aconteceu isso. Em Guarapuava, chegou o procurador e disse assim, não, eu não concordo com essa política de cotas. Né? E ele, então, entrou com uma ação civil em Guarapuava, onde não tem campus da Universidade Federal do Paraná, né? E fez uma ação para acabar com a política de cotas da Federal do Paraná, contrário à atuação dos colegas em Curitiba. Né? Quer dizer, isso não pode... Ou o outro colega lá em Maringá, que resolveu simplesmente entrar com uma ação civil pública para demandar do poder público que retirasse aquelas fotografias feias dos maços de cigarro. Que ele dizia que isso era desumano. Né? O que ele fez? Ele de manhã cedo foi fazer a barba dele no espelho e disse assim, tive uma ideia. Hoje eu vou acabar com as fotografias nos maços de cigarro. Não pode ser assim. O Ministério Público não funciona assim. Isso é uma decisão política e deveria ser deixada para os órgãos de coordenação interna. Ele vai dizer, olha, como é que nós... Faz-se o debate, claro, todos os colegas participam desse debate, né? Como é que nós vamos atuar em relação ao problema do tabagismo? Vamos atuar assim, assim, assado. Bom, se nós resolvemos apoiar uma política dura contra a publicidade de tabaco, não pode chegar um colega lá e fazer o contrário. E se chegar alguma demanda para ele nesse sentido e ele não tiver em condições de atender a diretriz central, ele se dá por impedido e passa para o próximo. E troca o processo. Pega um processo em compensação que não trata de um assunto polêmico que impeça ele de atuar. É assim que eu entendo a independência funcional. Tá? Ela é muito limitada. O Ministério Público, diferentemente do Judiciário, para ele não ser disfuncional, ele tem que ser uma construção coletiva. Ele não pode ser uma construção... Seria uma espécie de uniformizar o entendimento entre os... E para isso existem no Ministério Público Federal as câmaras de coordenação e revisão. Né? Para isso existe o Conselho Institucional como instância de recurso dessas câmaras. Ou seja, o Ministério Público tem que ser uma construção coletiva. É muito diferente da atuação de um magistrado que tem uma posição extremamente, vamos dizer, extremamente solitária. Né? Ele comanda o processo de forma solitária. E isso, ainda assim, eu acho que no Brasil, até de forma excessivamente, exageradamente solitária. Tá? Por quê? Porque a gente tem que garantir um mínimo de isonomia e segurança jurídica também. Não é possível que, vamos dizer, como advogado, eu tenha que dizer para o meu cliente, quando ele me perguntar quais são as chances dele, eu não posso dizer para ele, olha, segundo a jurisprudência, as suas chances são tais, a doutrina diz isso, existe uma doutrina a nosso favor, outra contra, né? A lei diz isso daí, a gente pode interpretar assim, assado. Não, eu tenho que dizer para o meu cliente, olha, vai depender com quem seu processo vai cair. Tá? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tá? Infelizmente, muitas vezes é. Infelizmente. Não, hoje é. Hoje é. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta instância é. Sim. Tá? É assim que caiu no relator, caiu na Câmara tal, no relator tal, acabou. Você teve sorte de cair na terceira vara, porque se você caísse na quarta, você está lascado. Né? É desse jeito. Assim que a coisa aparece. Ou assim, o sujeito diz assim, pô, por que eu não levei esse meu colega que estava na mesma situação que eu, conseguiu levar? Sabe? Porque aquele juiz é gente boa e esse daqui é durão. Né? É mais ou menos assim. É verdade. Não pode ser. Não pode ser. E aí, o que acontece? Em razão desse tipo de voluntarismo judicial, tá? Cada parte se dá por insatisfeito na primeira instância. Sabe? Se meu resultado poderia ser outro, vide a vara do lado, né? Eu quero uma segunda opinião. Vamos recorrer. Vai lá para a segunda instância. Chega na segunda instância, você tem a primeira turma decidindo de um jeito e a segunda turma decidindo de outro. Aí exatamente. Você deu mal, que o seu processo foi cair na primeira turma. Né? Assim, pô, se tivesse caído na segunda, daria certo. Então, eu quero uma terceira opinião. Né? É verdade. Assim, eu vou para o STJ. No STJ, idem. Mas olha,
a turma A tem essa posição e a turma B tem a outra posição. Aí, novamente, eu tenho azar e caio na turma da pior posição. Aí diz, eu quero uma quarta opinião e vou para o Supremo. Resultado disso, dessa insegurança jurídica, é que nós temos em torno de 380 mil processos por ano no STJ e quase 200 mil processos por ano no STF. É um número surreal. Isso é surreal. Não Surreal. existe Suprema Corte no mundo com 200 mil processos para 11 ministros. Não existe. É impossível, Aí, é impossível. E o que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o órgão jurisdicional, ou seja, o gabinete do ministro, só consegue se desincumbir razoavelmente daquele processo se transformar o gabinete numa linha de produção. Sim. Tá? Não dá mais para os processos todos irem para o relator, para ele ficar de dia, de noite, final de semana, pensando nos seus processos e dar lindos votos. Não dá. Isso repercute diretamente na qualidade dos votos. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Você pega o estagiário para fazer a pesquisa, você pega o assessor júnior para fazer o relatório, faz o assessor sênior para fazer o voto, depois o chefe de gabinete junta os dois e vê se tem algum erro, leva para um copy desk para tirar os erros de português e manda para o ministro assinar. Né? É assim que é verdade. E aí, é verdade. E quando o processo vai para a turma, para julgamento, aí o ministro muitas vezes nem sabe que processo é aquele, porque são tantos, e ele não fez. Ele imagina o que está naquele voto dele ali. Nenhum. Aí ele começa a relatar o processo dele, e lá vem um colega espírito de porco fazendo uma pergunta que o cara não sabe responder, porque ele não leu o processo. Quais são as opções dele? Bom, primeiro que todos eles têm na frente de si um computadorzinho em que tem um chat com o seu gabinete. Né? É mais ou menos que nem no teatro, né? O sujeito que fica lá contando, né? Para o ator qual é o texto. Né? Sim, a fala já ali, né? Mesma coisa. Aí ele pergunta lá, escuta, como é que é isso? Aí o assessor rapidamente, olha, folhas tal, diz isso, isso, isso. Ah, tá bom. Aí ele, então, leu, responde. Né? Mas, veja só, isso às vezes não funciona. Se você não conhece... Minha pergunta chata do colega, o que você faz? Olha, eu quero pedir a vista em mesa desse processo para eu dar uma olhadinha, porque eu acho que isso aqui me passou despercebido. Aí você... Agora eu estou apto a julgar. Ou pior ainda, eu vou tirar esse processo de pauta para melhor exame. Né? Sim. Quem é prejudicado com isso é o jurisdicionado. Muitas vezes aquele advogado no STJ, no STF, que pegou passagem do cliente para ir para Brasília fazer sustentação oral e vai voltar para casa sem resultado. Né? Eu ia citar esse caso agora. A gente vai fazer a sustentação oral, o voto está pronto. A grande verdade é essa. Já tem um acórdão pronto ali. Né? Eu falo sempre para meus clientes, a gente sai do tribunal com um pedido de vista, fique muito satisfeito com o seu advogado. Sim. Que é sinal que... O pedido de vista, pelo menos, te dá a possibilidade de despachar para o ministro e entregar o memorial para ele. Exatamente. Muda completamente a... Né? Sim, exatamente. Pelo menos isso. Agora, senão, não. Senão, você simplesmente é aquele rolo compressor. Você está falando da tribuna e você vê ministro tirando meleca do nariz. Sabe? WhatsApp. Não está nem aí. Não está nem aí um conversando com o outro. Você faz papel de palhaço. Literalmente. Né? E isso é de uma falta de educação que já vi várias vezes. É falta de educação. O sujeito está lá na frente falando. E outra coisa que não suporto. Advogado está lá falando na tribuna e o membro do Ministério Público cochichando no ouvido do relator, do presidente. Né? E criticando o advogado que está fazendo a sustentação oral. Ora, o advogado não tem esse poder de cochichar em ouvido de ninguém. O advogado não vai para o lanchinho dos ministros, que nem vai o membro do Ministério Público. Tá? E se for, então, toma preventiva. Dependendo do que... É uma disparidade de arte que é exagerada. Quer dizer, o que o Ministério Público... Por isso, eu, quando era Ministério Público, eu já falava isso, claro. Meus colegas ficavam furiosos. Eu disse, olha, tem que tirar o Ministério Público
do lado do presidente e colocá-lo na tribuna. Tá? Você vai fazer o seguinte, você tem uma pauta de processos do Ministério Público, pelo fato de que você é pago pelos recursos públicos, seu tempo é curto, Sim. você tem preferência nas sustentações orais. Você sustenta os seus casos e vai trabalhar, vagabundo. Tá? Porque fica lá parado ao lado, você vê um monte de membro do Ministério Público, entra mudo e sai calado. Está ali ao lado Sim. do presidente da turma, rodando o polegarzinho a tarde inteira, olhando que nem um vasinho de flor para o plenário, e não faz nada. E seus processos lá? Seus processos no gabinete, como é que fica? Então, sustente os seus casos e vá embora. Lanchinho com o ministro, nem pensar. Se é para ter lanchinho com o ministro, então os advogados também têm que ter lanchinho com o ministro. Vamos fazer um bufezão lá, com isonomia. todos os advogados e todo mundo. Sim, verdade. Né? Paridade Agora, entre as só partes, Ministério isonomia. Público lá não dá, não. Não tem porquê. Não tem porquê. Né? É injusto. Né? Isso gera igual o doutor falou, uma disparidade muito grande. Isso gera uma cumplicidade entre o Judiciário e o Ministério Público, que é errado. Exatamente Sim. por isso, porque o Ministério Público ele não é limitado pela lide. Né? O Ministério Público ele é político. Ele diz que a lide começa aqui e acaba ali. Ele que diz. Então, final, é verdade. ele não pode ter essa liberdade. Né? Isso é disfuncional. E o que nós vemos... E a gente vê isso, né? Igual a gente milita no interior, doutor Eugênio, a gente vê isso muito comum. O Ministério Público emite parecer, não tem juiz que não acompanha. Sim, até pela lei do menor esforço, não é isso? Até Sim, pela lei do menor esforço. Exatamente. Na verdade, é o seguinte, no interior, os dois fazem parte do Lions e do Rotary, os dois bebem chopp do mesmo barril, né, no mesmo churrasco, né? São uma etapinha nas costas do outro, não é isso? Sim, São amiguinhos. A verdade é essa. Verdade. Verdade. É o normal, é o normal. Existe até, vamos dizer, uma cumplicidade intercorporativa entre os dois. E a grande verdade é que todo mundo sabe dessa situação, mas todo mundo se queda inerte também. Acha isso normal. Eu tenho que convencer o juiz e o Ministério Público para eu me dar bem. É isso que está na cabeça. Mas a grande... não tem que ser convencido. Você não tem que, num processo, por exemplo, na área civil, convencer o seu ex-adversus. Não tem que convencer. Você tem que convencer o juiz. Por que eu tenho que convencer o Ministério Público de alguma coisa? Não tem que convencer nada. Né? Sim, olhando pela lógica processual, é uma coisa maluca. Né? Essa temática. Eu entendo, diferentemente da escola paulista de processo que José Frederico Marques e essa turma toda, né? Torinho, que é baiano, mas bem ou mal está inspirado também por isso, Ada Pellegrini Grinover, que o processo penal é coisa substancialmente diferente do processo civil. Tá? Eu, por exemplo, não aceito essa expressão lide penal, tá? Que para o Zé Frederico Marques é normal. Eu não aceito. Tá? Não aceito por quê? Porque o processo penal, diferentemente do processo civil, ele tem uma origem não no conflito interpartes, mas sim numa atividade administrativa. Tá? Exato. Unilateral do Estado, inquisitória. Tá? A origem do processo penal eram as regras pelas quais se extraíam provas contra alguém para submetê-lo a um suplício. Era isso. Tá? É isso que é a origem do processo penal. Tá? Então, eram regras destinadas a quem? Ao magistrado, que ao mesmo tempo era também perseguidor. E ao mesmo tempo era também quem também colhia as provas. Ele fazia tudo. A figura do juiz inquisidor, né? A figura do juiz inquisidor, não é isso? Isso. Ele era polícia, ele era Ministério Público e era juiz. E tudo isso... Ele acusava, ele fazia... E nós tivemos recentemente um juiz que fez tudo isso, né? Sim. Ele acusou, ele condenou... Tudo isso em nome do rei. Em nome do rei. Em nome do rei. Né? E se ele fizesse alguma bobagem, aí tinha que
desfazer essa bobagem, ia-se então para o desembargo do passo. Não é isso? É mais ou menos assim que a coisa, é desembargar, ou seja, botar a ordem naquela porcaria toda, né? Era basicamente essa a função do desembargo do passo, que eram as pessoas mais próximas ao rei que botavam ordem na meleca que o juiz lá embaixo fez. Basicamente, a coisa funcionava assim. Mas o juiz era tudo. Não, o juiz era tudo. Sim. Então, o processo penal vem disso. Vem disso. Ele só adquire características de contraditoriedade, tá? Depois do iluminismo, e cá entre nós somente na segunda metade do século XIX. Tá? Que ele começa a adquirir alguma coisa de, quer dizer, uma mimetização do processo civil. Uma mimetização, né? Que, na verdade, não é propriamente processo civil, porque a qualidade das partes é muito diferente do processo civil. No processo civil, você tem duas partes iguais.